Olá, pessoal! Hoje nós falaremos um pouco sobre a segunda fase do modernismo, também conhecida como segunda geração modernista ou geração de 30. Eu sou a professora Natália Almeida e estaremos juntos aí nessa aula. Bom, segunda fase do modernismo, ela durou 15 anos, ela foi de 1930 a 1945, e foi um período em que houve um amadurecimento das ideias apresentadas em 1922. Para entendermos melhor essa fase, vamos observar aqui o contexto histórico, vamos analisar o contexto histórico dessa fase. Em 1929, houve aí a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Isso afetou diversos países, o Brasil foi um deles. O Brasil teve uma crise cafeeira também nesse mesmo período. Em 1930 até 1937, temos aí um recorte de Getúlio Vargas no poder, e com isso diversos acontecimentos ocorreram no Brasil. E de 1939 a 1945, temos aí o período da Segunda Guerra Mundial. Então, essa seria a nossa linha do tempo do contexto histórico da segunda fase do modernismo. Bom, já analisando um pouco melhor essa segunda fase, ela pode ser dividida em poesia modernista e prosa modernista. Na poesia modernista, nós temos aí como características a consolidação dos ideais apresentados na Semana de 22, Semana de Arte Moderna, liberdade formal, universalismo e espaço para a espiritualidade e para o intimismo. E alguns autores e obras que podemos citar são Vinícius de Moraes, e aí temos Rosa de Hiroshima, Cecília Meirelles, e temos aí Retrato, Carlos Drummond de Andrade, com Mãos Dadas, e Murilo Mendes com O Farrista. Então, a poesia modernista, ela é ali aquela concretização, ela é a concretização daqueles ideais que foram apresentados na Semana de 22. É quando, de fato, o modernismo ele começa na prática. E com isso, eles possuem agora, de verdade, uma liberdade formal. Porque antes, na primeira fase, eles estavam muito preocupados com a estética e estavam preocupados em quebrar, romper com os padrões tradicionais ali das demais escolas literárias. Então, eles queriam ali mais versos brancos, versos livres, e então, de forma alguma, na primeira fase, eles poderiam ali produzir sonetos, né, que é algo muito metrificado, algo muito formal. Mas, a partir da segunda fase, isso já é possível, porque a preocupação aqui não é mais estética, é uma preocupação universal, que conversa com o mundo, com os acontecimentos do mundo, por isso o universalismo. E também, agora, nessa segunda fase, há espaço para a espiritualidade e para o intimismo, e temos aí Cecília Meirelles como uma autora que usufruiu desse espaço. Então, esses são alguns autores, ao lado algumas obras, e essas as características a respeito da poesia modernista. Na prosa modernista, nós temos como características o regionalismo, a denúncia social e o caráter documental, temática da seca no sertão, ciclo migratório. E alguns autores e obras que podemos citar da prosa são Raquel de Queiroz, com sua obra O 15, Jorge Amado, com Capitães da Areia, Graciliano Ramos, com Vidas Secas, e José Lins do Rego, com Menino de Engenho. Então, na prosa modernista da segunda fase, o regionalismo ele é muito forte, e é um regionalismo voltado para a região Nordeste. E dentro dessas obras regionalistas, elas vão ali apresentar denúncias sociais, vão possuir um caráter documental, focado principalmente na temática da seca no sertão, e com isso abordando a fome, a miséria e o ciclo migratório. Então, para a nossa aula de hoje, vamos focar aqui nesses três autores, Murilo Mendes, Raquel de Queiroz
e o Graciliano Ramos. E agora nós vamos responder duas questões que estão relacionadas com a segunda fase do modernismo e também com esses autores. Então, vamos lá. A nossa primeira questão é uma questão do Enem de 2017, que apresenta aí um poema do Murilo Mendes, poema O Farrista, que diz assim: quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal, isto é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. E a questão diz o seguinte: a obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que configura um ideal de nacionalidade pela integração regional? Não. Já podemos eliminar a alternativa A, porque em momento algum o eu lírico ele tenta configurar um ideal de nacionalidade e muito menos pela integração regional. Então, essa alternativa nós já podemos eliminar. B. Remonta ao colonialismo assente sob um viés iconoclasta? Com certeza. Nós temos aí os 4 primeiros versos desse poema, quando ele fala a respeito do almirante Cabral, que ele chegou ao Brasil e que o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Ele remonta o colonialismo exatamente sob um viés iconoclasta. Por que iconoclasta? Porque ele pega a figura sagrada do anjo e ele distorce essa figura, colocando no poema o anjo como um farrista. Então, com certeza, a alternativa B é a alternativa correta. E vamos confirmar por que as demais estão incorretas. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. Não, ele não cita nada relacionado ao sincretismo religioso. Então, a alternativa C está incorreta. D. Descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Ele também não faz isso aqui nesse poema. Em momento algum, ele está falando a respeito da formação do povo brasileiro. Ele está falando a respeito da colonização. A alternativa é promove inovações no repertório linguístico. Isso também não ocorre nesse poema. Então, confirmando, gabarito, alternativa B. Nossa próxima questão é uma questão do SSA 3 do ano de 2020. E essa questão, ela possui textos 8, 9, 10 e 11 como base. Então, agora dá uma pausa nesse vídeo e faça a leitura do texto 8 e depois nós continuamos. Fez a pausa? Já leu o texto? Então, vamos lá. Agora, observe o texto 9, essa imagem aí, essa obra de arte aí do Borges, Fugindo da Seca, e observa também detalhadamente o texto 10, que é uma obra do Portinari, Retirantes, de 1944. Faz mais uma pausa e observa estas duas obras. Pronto? Observou as obras? Agora vamos lá. Faça mais uma pausa e leia o texto 11, que é um trecho da Raquel de Queiroz em sua obra O 15. E depois vamos para a questão. Pronto? Fez a leitura? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: o regionalismo encontrou espaço no modernismo brasileiro com a publicação de romances que focam o cenário nordestino e a denúncia social. As narrativas regionalistas ressaltam questões sociais, como, por exemplo, a vida dos retirantes, a migração, a fome e a indústria da seca.
considerando as características do regionalismo no modernismo brasileiro, analise as proposições a seguir. Primeira proposição: o romance de 1930 reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo no Brasil. Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz destacaram-se com obras que retrataram os movimentos migratórios dos nordestinos em consequência da seca. Os textos 8 e 11 são representativos da prosa regionalista de 1930. E aí, pessoal, essa proposição está correta? Sim, ela está correta. De fato, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz se destacaram com obras que retratam justamente esse ciclo migratório, tratam da questão da seca, então, com certeza, eles representam a prosa regionalista de 30. Proposição 1 está correta. E com isso, lá nas alternativas, nós já podemos eliminar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Estamos aí, então, entre a alternativa A e B. Proposição 2. O texto 8 revela a postura rude de Fabiano nas relações familiares, sobretudo com o menino mais velho, como se pode notar nos seguintes trechos. Anda, condenado do diabo. Anda, excomungado. Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso. Essa postura de Fabiano dialoga com as tensões entre o meio natural e o meio social, evidenciando a influência das mazelas da seca na construção psicológica da personagem. Com certeza, essa proposição é verdadeira. Com certeza. Essa postura do Fabiano, essa questão psicológica, esse comportamento, com certeza, tem influência das mazelas da seca. Então, proposição 2 está correta, continuamos aí entre a alternativa A e B. Proposição 3. Os textos 9 e 10 priorizam linguagens não verbais diversificadas, xilogravura e pintura, e apresentam conexões intertextuais com as temáticas apresentadas nos textos 8 e 11. Entretanto, a xilogravura e a pintura têm preocupação meramente artística, sem foco na denúncia social. Essa proposição está incorreta, porque tanto a xilogravura quanto a pintura, elas não têm uma preocupação só com a arte. Muito pelo contrário, elas também têm, sim, um foco em denúncia social. Então, por isso que essa proposição está incorreta. Então, o nosso gabarito é a alternativa A. E vamos saber por quê. Proposição 4. O texto 11, o 15, evidencia a problemática social da fome em virtude da seca no Nordeste brasileiro. A obra de Raquel de Queiroz é marcada pelo impressionismo, com linguagem muito formal, repleta de vocabulário rebuscado. Essa alternativa com certeza está incorreta, porque a obra da Raquel de Queiroz, ela não possui linguagem formal, ela não tem um vocabulário rebuscado, muito pelo contrário, uma linguagem muito simples e que retrata justamente a questão do povo regionalista. Então, essa proposição ela está incorreta, então confirmado que o gabarito dessa questão é a alternativa A. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Desejo a todos bons estudos e qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail que está aparecendo aí para você. Então, até mais. Até a próxima aula. Tchau!